Oi, pessoal. Então, eu coloquei aqui para gravação já. Vamos começar a nossa reunião hoje sobre os estágios obrigatórios. Além de dar boas-vindas a vocês, eu vou explicar todo, né, o processo. Além de tudo isso, depois da minha fala, professora Evelyn, professora Paula, professor Everton vão estar aqui conosco e eles vão estar informando todas as outras notícias, um pouquinho de cada estágio, vão estar falando com vocês sobre um aprofundamento mesmo dentro dos estágios ali. Mas hoje, então, é a primeira, né, fala com vocês. Então, principalmente para dar os avisos paroquiais, explicar um pouquinho, falar um pouquinho como que vai funcionar cada estágio, o que que vocês precisam ter, coisas que eu observei no semestre passado, então, pontos para agora e o que que a gente precisa proceder. Então, primeira coisa que nós estamos, né, então, com um ambiente virtual novo. Então, todo mundo, eu mandei lá nos grupos, através dos representantes também, um YouTube já certinho com toda essa nova plataforma. Essa plataforma, a gente fala assim, né, mudanças às vezes são difíceis, porém elas estão vindo principalmente para ajudar vocês. Então, agora vocês vão observar lá que tem os processos, que tem por quanto vocês já atingiram. Então, tem uma porcentagem, conseguir chegar até, né, 26%, 37%. Então, tudo isso, cada um de vocês conseguem ir observando e ir se adaptando, né, a cada uma das disciplinas. Vocês vão ver que várias disciplinas elas vão ter atualizações, então, por isso, em alguns casos, né, as disciplinas vão estar aparecendo por partes, ou vão estar aparecendo algumas coisas novas. Vocês vão ver que dentro das plataformas vão ter laboratórios virtuais também, então vocês vão ter laboratórios de aprendizagem virtuais. Para os alunos novos, então, que entram agora já de novo com, né, a carga de 4 anos, já vão ter no primeiro semestre o estágio de educação infantil, então, que é uma nova normativa do MEC, e que nós devemos, né, seguir de acordo com todos os padrões, para que a gente continue tendo as nossas avaliações e para que vocês saiam, né, com um diploma reconhecido e que vocês tenham esse reconhecimento no mercado de trabalho. Então, eu vou começar falando, pessoal, principalmente dos estágios. Vamos lá. Comecei, professora, o meu estágio. Então, o que que eu devo fazer? Primeiramente, eu já estava recebendo algumas informações da central de estágios, que alguns já queriam começar, já queriam ter esse procedimento. Então, por que que a gente só pode começar a partir deste momento? As disciplinas estavam sendo criadas, tá? Então, nesse sentido, depois de as disciplinas estarem sendo criadas, aí nós vamos ter duas opções. Para os alunos que vão proceder nas escolas, né, que precisam da liberação da prefeitura, vocês vão encontrar um formulário que vocês devem preencher até o dia 20 de agosto. Então, o formulário da prefeitura, vocês devem preencher até o dia 20 de agosto, os alunos que querem fazer na prefeitura, tá? Então, os alunos que querem fazer. Professora, como que eu preencho? Então, vocês, eu vou até encaminhar aqui também um modelinho aqui, eu já vou colocar para vocês. Depois aqui eu já encaminho também um modelo. Então, como que vai funcionar esse formulário? Vocês vão colocar o nome de vocês, 3 lugares que vocês gostariam de estar fazendo esse estágio e qual é o estágio. Então, é estágio de educação infantil, é o estágio de ensino fundamental, como que funciona. Então, vocês vão colocar o nome de vocês e vão colocar ali do lado isso para a cidade de Curitiba. Para Colombo, a gente também já está conseguindo todo esse convênio, São José dos Pinhais também e Fazenda Rio Grande. Então, para a região metropolitana, nós já estamos procedendo com esses convênios também, e eles vão, né? Só que para eles não precisa esse formulário. Então, vai ser o encaminhamento do termo de compromisso e o termo de convênio. Caso o aluno não queira fazer na rede pública aqui em Curitiba, como vai proceder? O aluno é responsável, por mais que a gente tenha convênio com Estela Maris, com outras escolas, o aluno é responsável a ir até a escola particular e ver se ok, se a escola está tendo uma aceitação, se vocês podem fazer estágio lá,
e como vocês devem proceder. Professora, quero fazer estágio na mesma escola onde eu já trabalho. Isso é possível? Desde que seja feito no contraturno. Estágio remunerado, ele não equivale estágio obrigatório. Então, isso é uma coisa bem importante que a maioria de vocês perguntam. Então, eu não posso fazer o meu estágio obrigatório no horário do estágio que é para ser, né, o estágio que vocês têm o recebimento de salário, entre outras coisas, tá? Nesse sentido, gente, alguns, né, diretores, professores, coordenadores, eles orientam que, prof, eu trabalho o dia inteiro. Eles sempre fazem pelo menos uma vez por semana, vocês conseguem ter uma redução na carga horária de trabalho e que você, né, continue fazendo essa observação, esse estágio. E por que, a partir desse ano, o estágio é muito importante para vocês? Nós teremos ENAD durante todos os anos a partir desse ano 2024. E a nossa prova de pedagogia, ela não será mais somente a parte teórica. Então, isso é muito importante. Prof, quer dizer que todo mundo vai ter que passar pela parte prova prática do ENAD? Sim, todos passarão. Todos passarão esse ano, professora? Não precisa necessariamente passar esse ano. Mas quem não se formou ainda, até agora, né, o meio do ano, a partir de agora, vocês serão convocados, provavelmente, então, aí, quem está se formando e que tem agora estágio para cumprir, vai ter que passar pela prova prática do MEC, do ENAD. E como vai funcionar? Eles vão, né, o supervisor de estágio de vocês dentro da escola, ele vai ser o responsável pela avaliação de vocês da atividade da aula que vocês vão estar ministrando dentro da instituição de ensino, seja na prefeitura ou seja né, na rede particular, independente. Então, ele vai ter que dar o parecer e esse supervisor que vai ter que encaminhar essa nota e essa avaliação. Tudo isso vai ser modificado, vai ser explicado um pouco melhor depois. Vou estar conversando com a professora Paula, ela que vai estar à frente a essa fala ENAD com vocês, e depois dela explica um pouquinho mais, então, como que vai funcionar essa parte prática na prova ENAD. Então, além da parte teórica, tem a parte prática. Professora, se eu não fizer o ENAD, o que acontece? Se vocês não fizerem o ENAD, vocês não recebem nem a declaração de conclusão de curso e nem a declaração, nem o diploma. Então, vocês vão ter que esperar um ano para que vocês possam pedir uma colação de grau ou algo nesse sentido, ok? Depois, pessoal, eu vou ler ali a parte do chat, vou pedir até para que os tutores, os professores deem uma olhada e se souberem respondam, depois eu vou lendo ali e vou colocando tudo certinho, tá? Então, primeiramente, tem essa parte do ENAD. Depois, como que vai proceder? O que, que vai acontecer? O que, que a gente vai fazer? Uma coisa bem importante, pessoal. O estágio, a gente pede para que ele seja realizado em grupo, porque vocês têm um relatório para entregar. Nesse relatório que vocês têm que entregar, vocês têm fundamentação teórica, elaboração de planejamento, descrição da observação e entrega da documentação. Como que funciona nesse sentido? É muito interessante que vocês façam em equipe, principalmente na hora de gravar a apresentação, de fazer alguma coisa que seja mais abrangente. Professora, todos têm que fazer na mesma escola? Não, cada um pode fazer em uma escola, porém vocês vão ter que, em grupo, pensar numa fundamentação teórica que, por exemplo, no ensino fundamental, vai abranger o ensino fundamental como um todo. Professora, na educação infantil, vai abranger a educação infantil. Todos precisam estar, por exemplo, eu vou fazer no infantil 5. Todas as minhas colegas precisam estar no infantil 5? Não. A gente quer saber a característica do infantil. A gente quer saber a característica do ensino fundamental. Daí, cada um tem a sua característica. A gente foi em 3 escolas diferentes. Prof, a gente observou três pontos positivos que tem nas 3 escolas.
3 pontos negativos que tem na mesma escola. É isso que lá no final, na etapa final, vocês vão ter que buscar. Então, e depois, cada professor ali, é bem isso que a professora Evelyn acabou de colocar até ali no chat para vocês. As especificidades dos estágios, cada professor vai falar um pouquinho e vai explicar para vocês como vai, né, funcionar, tá? Até essa parte de grupo, até essa parte que como funciona, etc. Vamos lá, então. Terminei o termo de liberação da prefeitura. Eu, Tamara, encaminho a partir do dia 20. Então, dia 20, encerra-se o prazo de encaminhar as liberações para a prefeitura. Eu, Tamara, no dia 21, eu espero até o dia 20, 23h59, no dia 21, eu pego toda essa documentação e encaminho para o setor de estágios da prefeitura. Eles pegam tudo isso e eles vão enviar para vocês uma ficha de liberação. Antes dessa ficha de liberação, ninguém pode fazer estágio na prefeitura. Vocês têm que esperar essa ficha de liberação. Prof, como que eu chego lá daí depois dessa liberação no meu primeiro dia de estágio? Aí vocês vão ver que vocês vão receber um termo de compromisso e um termo de convênio que estará no ambiente virtual de vocês. Como que funciona esse termo de convênio e esse termo de compromisso, professora Tamara? Vocês terão que preencher corretamente esses termos e vocês vão ter um espaço dentro do ambiente virtual de aprendizagem para postagem desses dois documentos, termo de compromisso e termo de convênio. Esses dois termos, a partir desse semestre também, não serão aceitas fotografias. É um documento oficial, pessoal. Então, vocês têm que escanear, deixar ele em PDF, deixar certinho o arquivo e encaminhar dentro do ambiente virtual. Feita essa, foram lá, preencheram todos os requisitos necessários, as tutoras, que é, né, a professora Andréia e a professora Lilian, as duas vão fazer a correção de todos esses termos. Se tiver algo errado, elas vão retornar para vocês e vão pedir para que vocês refaçam todas essas, né? Tudo que tiver de erro, tudo que precisar, o que precisar acompanhar, como for, tudo, tá? E se tiver tudo ok, elas vão dar um ok ali para vocês e aí a gente encaminha para a central de estágios da OPET, que quem cuida nesse momento é a Lede e a Ágata. A Ágata, então, vai disparar, se tiver tudo ok, ela vai disparar para as assinaturas. Então, disparar para a minha assinatura, para a assinatura da escola, para a assinatura dos responsáveis dos estágios de vocês. Estando tudo ok, todo mundo assinando lá, aí sim vocês começam o estágio. Pessoal, não brinquem com essa documentação, tá? Porque vocês precisam ter tudo isso. Eu vi ali até que a Adriele colocou que no Apple é cobrado. Eu tenho, depois eu escrevo ali, eu pego certinho o nome, posso pedir até para os professores postarem nas disciplinas. Eu tenho um aplicativo, meu celular também é Apple, eu tenho um aplicativo de scanner que é gratuito. Depois eu passo lá para vocês também, tá? Para facilitar tudo isso. Pessoal, a faculdade vai escanear para a gente? Não, vocês são responsáveis pela documentação de vocês. Uma coisa bem importante que eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Termo de convênio de estágio de vocês. Então, ele vai vir nesse formato para vocês. Vai estar lá escrito termo de convênio, ele já vem com a parte em vermelho, a qual vocês devem preencher. Então, o nome da empresa é o nome da escola com a razão social. CNPJ, vocês vão pedir para a escola, ou vão pegar, vocês conseguem pegar pelo Google mesmo, o CNPJ da escola a qual vocês vão estar fazendo o estágio. Depois, endereço completo da empresa. Entra no Google também, gente. Lá tem a rua, o bairro, o CEP, cidade, telefone e até e-mail, se vocês acharem. Aí depois, representada pelo nome do representante legal. Então, vai ser ou a diretora ou a coordenadora da escola, que sempre colocam isso. Então, vai ter o nome da pessoa, CPF,
e RG. E o cargo aqui embaixo. A pessoa é coordenadora, é professora, é diretora, quem que vai ficar? Aí tem as cláusulas aqui embaixo. E lá no final, a única coisa que vocês vão precisar preencher de novo, lógico, aqui eu só coloquei um exemplo, tá? Então, aqui vai ser o dia, o mês e 2024, tá? Então, lembra aqui, ó, parte concedente, a pessoa vai assinar e vai carimbar. Bem importante isso também, vocês têm que lembrar de colocar tudo lá, partilhar e a parte do carimbar ali também. Isso é bem importante, tá? Outra coisa, pessoal, aí depois disso, nós também temos o termo de compromisso. Esse termo de compromisso, vocês sempre esquecem alguma coisinha ou erram algum detalhe. Então, vou mostrar aqui para vocês também nesse mesmo sentido. Deixa eu ver se eu consigo um aqui, peraí. Deixa eu ver se eu já baixo aqui um termo de compromisso. Aí, eu tenho um aqui. Deixa eu partilhar com vocês esse termo de compromisso aqui. Então, aqui, nós temos o termo de compromisso. O que eu coloco em cada etapa, professor? O que eu coloco? Pessoal, não adianta vocês levantarem a mão, porque agora eu vou explicar ali um pouquinho e depois eu já peço para vocês fazerem as perguntas. Primeiro eu vou explicar ali para vocês, porque todo semestre tem acontecido de muita gente entregar errado, fazer, etc. As diretoras não quiserem dar CPF, RG delas é obrigatório. Porque para ser diretora de uma escola, o CPF e o RG dela devem provavelmente estar liberado até mesmo na internet. Então, é obrigatório que o professor ou diretor libere seu CPF e seu RG. Senão, principalmente porque é um documento público, no caso de nós, diretores, vice-diretores e etc. Tá? Não é para entregar os dois documentos até o dia 20. Os documentos, primeiro, liberação da prefeitura. Quem for fazer liberação da prefeitura, esse sim até o dia 20. Quem já for começar com escola particular e já tiver como começar, aí sim já vai direto para o termo de convênio e o termo de compromisso. No termo de compromisso, gente, o que vocês vão ter que fazer então? Deixa eu abrir aqui para vocês o termo de compromisso. Só um pouquinho. Deixa eu só parar a partilha aqui e colocar de novo, porque saiu ali o termo de compromisso. No termo de compromisso, o que vocês têm que fazer? Então, por exemplo, se começasse hoje, aos 8 dias de agosto de 2024, na cidade de Curitiba. Tarará. Aqui não tem nada para vocês preencherem, ó. Aí agora aqui, ó, nome da empresa, mesma coisa. Vai colocar o nome da escola, CNPJ, bairro, CEP, cidade, etc, tá? Telefone denominado, pode colocar representante legal, quem que vai representar vocês e qual o nome do cargo. Aqui embaixo é outra parte muito importante. São vocês que também preenchem. Nome completo de vocês, RG de vocês, CPF de vocês, data de nascimento, endereço completo, telefone, estudante ali, série, período. Então, ali normalmente vocês conseguem encontrar no aluno online. Não encontrou? Peçam ajuda para mim por e-mail, peçam ajuda pelo AVA ali, para Lilian, para Paula, para Evelyn, para Andrea, que a gente vai, né, colocar ali certinho série, período para vocês. Nome do curso, pedagogia. Número da matrícula, matrícula de vocês. E o e-mail de vocês, tá? Algumas pessoas, pessoal, eles colocam o e-mail que vocês têm junto com o marido, namorado, etc. Algumas empresas não aceitam. Por isso, já deixem certinho um e-mail que seja de vocês, exclusivo de vocês, alunos, ok? Passando aqui, então, nós temos as cláusulas. Na cláusula 5, as atividades. A atividade que vocês vão ter é observação e uma intervenção. Na cláusula 6, carga horária. Na carga horária, vocês vão colocar, por exemplo, educação infantil, ensino fundamental. A maioria tem carga de 100 horas. São 60 horas presenciais. Então, que darão 15 encontros de 4 horas. Ah, prof, eu posso segunda, quarta e sexta, então eu vou colocar aqui
no trabalho de segundas, quartas e sextas, no horário da tararã, tá? E vocês têm direito a ter ali pelo menos de 15 minutos. Então, vocês podem colocar ali mais ou menos intervalo de 15 minutos. E no horário, por exemplo, ali, se vocês quiserem colocar da 1 às 5, das 2 às 6, tá? Isso não precisa ser exatamente certinho, mas sempre colocar ali se vai ser no período da tarde, se vai ser no período da manhã. Na cláusula 7, supervisor do estágio. A parte concedente, tararã, designa quem vai estar cuidando de vocês nesse estágio. Essa parte vai ser bem importante, tanto para o ENAD, para o MEC, como qualquer outra coisa. Então, vou designar, por exemplo, professora Evelyn Ledur, formação em pedagogia, que ocupa o cargo de coordenadora para ser supervisora de estágio, incluindo-lhe a elaboração do programa de atividades compatíveis para tal fim. Ponto. Do professor orientador de estágio. A instituição de ensino designa. Aí aqui vocês vão colocar o professor de estágio de vocês. Seja a professora Evelyn, seja a professora Paula, seja o professor Everton. Então, ali, instituição de ensino. Tem até no Instagram nosso da educação ali, caso vocês não saibam a titulação de cada um dos professores de vocês, tem ali certinho também o que cada um faz, tá? Seguro é bem importante porque vocês têm seguro na instituição. Então, enquanto vocês estiverem fazendo estágio, vocês estão segurados. Por isso também que precisamos que vocês tenham aqui certinho. Cláusula 17, essa aqui muita gente esquece de preencher. Gente, já coloquem aqui, terá vigência de 9 de agosto até 30 de dezembro, tá? Para que vocês tenham um prazo longo aqui, não coloquem um prazo curto, porque às vezes vocês não conseguem terminar o estágio nesse prazo curto, e o que acontece? Vocês têm que vir aqui e refazer esse aqui, né? Refazer essa documentação, porque às vezes daí não adianta, não dar certo. Então, esse aqui também é bem importante. Então, termo de compromisso, termo de convênio, os dois são de extrema importância para que todos vocês façam o estágio, tá? Outra coisa que é bem importante vocês saberem: não adianta nada eu ter feito o termo de convênio, ter preenchido meu termo de compromisso, ter feito fundamentação teórica, elaboração e tudo, e não ter ido a campo. Então, ou seja, eu estou sem uma ficha de frequência. Se vocês não entregarem ao final a ficha de frequência completa, com assinatura e carimbo, vocês zeram em estágio e terão que refazer a disciplina de qualquer forma. Então, isso é muito importante também, gente. Então, comecei o estágio, eu tenho minha ficha de frequência, eu tenho que estar frequente e tenho que ter as assinaturas ao lado com tudo certinho do que vocês vão fazer, tá? No preenchimento do formulário, tem um formulário lá que eu já pedi para ser retirado, que está aparecendo como educação infantil. Os professores já vão conversar com vocês. Se eles vão fazer um formulário, cada um do seu estágio, eles já explicam também um pouquinho mais para vocês em cada uma, né, dessas equipes, tá? Pessoal, não precisam trazer mais a documentação física, mas vocês têm que ter tudo carimbado, tudo assinado. Prof, posso pedir o carimbo depois? É uma opção de vocês, desde que ao final vocês entreguem essa documentação completa, com todos os carimbos, todas as assinaturas e tudo o que for necessário, ok. Lembrando, gente, principalmente da ficha de frequência. Não entregou a ficha de frequência, vocês não têm nota, tá? Prof, como que eu vou fazer minha fundamentação teórica se eu nem comecei ainda a fazer o estágio? Pessoal, isso é outra coisa bem importante. Na parte de fundamentação teórica, a gente está falando de gestão, educação infantil, ensino fundamental, nós estamos falando da parte de contexto não escolar, educação especial. O que acontece? Vocês não precisam estar a campo para entender um procedimento de como funciona uma educação infantil, como funciona o ensino fundamental. Então, toda essa fundamentação teórica, vocês podem se basear em livros, em pesquisas, em conversas, até mesmo com o próprio professor de vocês, etc. Então,
É muito importante que vocês tenham tudo isso, tá? Pessoal, tudo que tinha de assinatura chegou até mim e a gente tem. Esse semestre, os professores vão montar também uma tabela, eles vão ter controle das assinaturas, em conjunto com a central de estágio. Então, eles mandaram para a central, o professor vai ter o nome de vocês, vai pegar uma listagem que já tem lá no AVA com o nome de todos vocês e vai me dar a um prazo que depois a gente vai passar para vocês certinho de entrega de termo de convênio e termo de compromisso, vai me passar um ok. Quem não tiver esse ok, nós estamos agora em 8 de agosto, ok? Para a parte da prefeitura, vocês têm até o dia 20 de agosto. Quem não preencher termo de convênio e o termo de compromisso até 14 de setembro, os professores irão me passar e eu vou entrar em contato com cada um de vocês que não tiver feito isso, que não tiver assinatura ou algo nesse sentido, para saber o que está acontecendo, tá? E vou colocar lá, vou colocar uma ressalva, vou colocar alguma coisa. Toda escola privada ou particular, municipal, estadual, que aceite o estagiário em sua sede, já está caracterizado que eles aceitam a intervenção. Pode ser que o professor que esteja ministrando as aulas, ele participe em algum momento junto com vocês, pode ser que ele não deixe com que vocês fiquem por 1 hora por inteiro, pode ser que eles não deixem que vocês fiquem a tarde inteira, mas eles sempre liberam, eles são orientados, e nós, como coordenadores, professores, etc., nós vamos também até as instituições, vamos estar ligando para o pessoal que não é de Curitiba. Eu tenho mantido contato com as escolas as quais vocês têm frequentado, inclusive algumas escolas e até mesmo o pessoal da central, né, de estágios aqui de Curitiba. Eu tenho uma listagem dos alunos que têm ido, o que não tem ido, como tem feito, o que não tem feito. Então, pessoal, relembrando vocês, ok? Primeiramente, até o dia 20 de agosto, até agora, vocês, quem for fazer escola municipal pela prefeitura, vai ter que preencher aquela tabelinha, colocar o nome, 3 opções de escola e tá com tudo preenchido. Prof, não vou fazer na escola municipal, não vou fazer na prefeitura. Vocês, então, o que vai acontecer? Vocês já vão direto à escola particular e já podem começar a preencher termo de compromisso e termo de convênio. Só que o termo de compromisso e o termo de convênio vou aceitar até 14 de setembro, ok? O termo de convênio, pessoal, quem já tem, que nem eu falei, prestem atenção quem eu já falei. Eu já tenho CMEI para fazer, tem que preencher essa tabela. Se a sua diretora já lhe autorizou com que você faça no contraturno do seu estágio, você mesmo assim, você vai preencher o termo de compromisso e o termo de convênio e vai mandar para a gente, ok? O formulário da prefeitura já vai estar no AVA de vocês e vai ter uma aba para que vocês enviem esse preenchimento desse formulário. Assim que preenchido, eu vou colocar ali também, tá? Posso estagiar ali também na escola que eu fiz estágio no semestre passado? Pode. Se tiver aceitação, pode, tranquilo. Assim que o termo chega para a central de estágios, eles têm em torno de 1 semana para assinaturas. Senão, só que, gente, 1 semana para a gente assinar. Vocês vão ver que vão estar ticadinhos. Então, por exemplo, a Tamara assinou, etc. Muitas vezes, quem não assina rápido é a escola de vocês. Então, o que a gente faz? Quando vocês forem lá fazer a parte de estágio, olha, conversei com a central de estágio, ok? Não tô tendo assinatura. E aí, como que eu faço? No caso ali, por exemplo, de contexto não escolar e educação especial. Educação especial vocês podem fazer na escola, podem fazer em alguma escola também que trabalhe só com crianças voltada a essa parte de educação especial. Contexto não escolar, gente, vocês podem ter em várias áreas. Vocês têm pedagogia hospitalar, vocês têm a parte de empresarial. Então, vocês podem voltar a inúmeras coisas que não também fazem parte nesse sentido, tá? Vocês não podem começar sem as assinaturas. Lembrem muito bem disso, ok? Pensem nisso,
vejam certinho, sigam os prazos dentro da plataforma. Quem me perguntou da parte de educação especial que estava faltando algum conteúdo, já está sendo inserido hoje, já foi inserido, ok? Então, depois, documentos obrigatórios, entrega do termo de compromisso e convênio, fundamentação teórica, vai estar lá certinho, o professor vai explicar para vocês como funciona essa montagem dessa fundamentação teórica, tá? O professor vai orientar, se tiver alguma coisa que precise ser trocada, mexida dentro do próprio ambiente virtual de aprendizagem, os professores vão me solicitar, olha, Tamara, gostaria de fazer uma modificação, gostaria que os alunos fizessem um outro tipo de plano de ensino. É total liberdade do professor para com vocês, para que faça tudo nesse sentido. Então, eles, durante essa semana, vão conversar com vocês e logo em seguida eles já vão agendar com vocês para que vocês tenham reuniões específicas em cada estágio, tá? Então, tudo isso vocês vão estar fazendo, vão estar trabalhando em conjunto com os professores e comigo também, tá? É bem importante, então, essa parte de estágio de termo de compromisso, ficha de frequência, toda essa documentação, não esqueçam. Se vocês deixarem para a última hora, não vai ser aceito, ok? Então, não sei se Evelyn, Paulo não está aqui hoje. Evelyn, Everton, Paula, se eu esqueci alguma coisa dessa parte de avisos paroquiais, se eu esqueci, por favor, me falem que eu já complemento aqui. Oi, 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 oi. Tudo bem? Eu acho que só lembrando a questão das postagens nos locais corretos, né? Depois nós vamos falar das aberturas e dos formulários e tudo mais, Isso. mas porque às vezes, né, nós temos lá a documentação e a documentação é postada lá no ambiente de planejamento, né? Então, acho que só essa questão da observação Isso. dos locais de postagem. Tá, obrigada, Paulinha, bem isso. Então, lá, pessoal, nessa parte que a Paula falou também é muito importante. Tinha aluno no semestre passado postando documentação onde era fundamentação teórica. Tem aluno que, nesse semestre, eu pedi para unificar tudo. Então, vai ser muito difícil ter aluno de ensino fundamental na disciplina 614-11 e tem um outro que está na 614-12. Mas conversem com os seus colegas. Pode ser que a Evelyn esteja matriculada na disciplina 110 e a Tamara está matriculada na 111. É o mesmo nome, mas o número está diferente. Caso o número esteja diferente, tanto a Tamara como a Evelyn devem postar. Caso todos estejam, por exemplo, eu estou na 110 e a Evelyn está na 110. Então, somente ou eu ou a Evelyn devemos postar. Então, observem isso, porque tinha muita falta de comunicação. Alguns postavam, alguns não postavam. Por quê? Porque achavam que era o mesmo nome. Então, estava tranquilo. Mas quando vi o número, o código da disciplina estava diferente. Então, observem bem isso. Se for o mesmo código, um só posta. Se não for o mesmo código, cada um que tiver ali posta, ok? Quem já possui formação no magistério precisa realizar estágio. Não tem dispensa. Quem faz na prefeitura também não tem dispensa. Prof, já fiz, conta como trabalho. Não tem o que fazer, gente. Estágio obrigatório na instituição de ensino superior é obrigatório. Então, eles devem ser realizados, tá? Pode fazer em Almirante Tamandaré, pode fazer em Fazenda Rio Grande, pode fazer inúmeras coisas, tá? Se você for fazer um estágio cada vez, tem que mandar mesmo assim, gente, os termos de compromisso e os termos de convênio já. Então, assim, mas se matriculou em mais de um estágio, isso é sempre muito importante e eu friso com os alunos. Cuidado ao se matricular em mais de um estágio por semestre. Muitas vezes a gente trabalha em outro lugar, etc. Cuidem para dar conta de conseguir fazer tudo durante o semestre. Ainda mais agora que nós temos o MEC, temos o INEP, todo mundo de olhos em todos os cursos de pedagogia para ver se vocês, alunos, realmente estão fazendo estágio ou se vocês conhecem alguém dentro da escola e estão pedindo para aquela pessoa somente assinar por vocês. Então, isso tomem muito cuidado a partir desse semestre, porque tem muita gente sendo observada. E isso não prejudica nós, instituição,
nem nós professores, nem nós coordenadores. Vai prejudicar vocês como aluno, tá? Então, é bem importante nesse sentido. Prestem atenção e tomem muito cuidado nessa parte prática a partir desse semestre, porque todos os olhos da parte de educação, né, na parte Visão Brasil, estão olhando para todos os cursos, não é só a Uniopet, não é só em Curitiba, são todos os cursos de pedagogia que estão sendo observados, já estavam, né, começando, mas estão sendo observados muito e de perto a partir desse ano. Pessoal, vou deixar vocês agora com os professores de vocês de estágio. Abro primeiramente para a professora. Deixa eu até perguntar, a gente tem nossas tutoras aqui, tanto Andréia quanto Lilian. Tem alguma coisa que vocês querem que eu reforce também no lado de vocês para com as alunas? Oi, prof. Tamara. Boa noite para todos. A princípio, não. Acho que o que mais a gente teve dificuldades no semestre passado foi a questão das postagens nos lugares, né, não corretos aí, né? Mas aí a gente vai acompanhando aí no decorrer, né? Eu acho que esse semestre a gente consegue, né, com essa nova plataforma, acho que vai ficar mais didático, mais visível, né? Eu acredito que vai funcionar melhor. Acho que vai dar tudo certo, né? Acho que seria só isso mesmo, e desejar aí um bom semestre para todos, né? E um bom estágio. Eu sei que é uma correria, né? Já passei por isso, acho que todos nós, né, que estamos aqui, já passamos por isso, né? Então faz parte, não tem como fugir disso, né? Mas no final tudo se encaixa e tudo dá certo, né? É uma dor que a gente tem que ter nesse momento, né? Tem que passar por ela, mas no final compensa. É bem isso, André. Obrigada pelas palavras, obrigada pela tua parceria aí. Para quem não conhece a Andréia, também ela está aqui, já trabalhava com a gente, já fazia toda a parte, né, do nosso quadro, saiu e agora retorna para ficar com a gente. Ela tem total conhecimento aí do todo o ambiente virtual de aprendizagem, de toda a parte de tutoria. Então, no que vocês precisarem, podem contar com ela ali e com a Lilian também, que a Lilian também já faz parte do nosso quadro da UPET já faz bastante tempo. Estava em outro setor, veio para, né, fazer parte do nosso setor aqui pedagógico, junto com a pedagogia, mas também conhece tudo ali do ambiente virtual de aprendizagem, conhece tudo da parte da central do aluno, já tem parte de matrícula, de atendimento, então já fez todos os setores ali e hoje ela está ali com a gente. Então, gente, é bem importante. Oi, prof, estou por aqui. Tá aí, Li? Aê! Só que sem câmera. Quero desejar boas-vindas para todos os alunos, para todas as alunas. E, assim, quanto aos estágios, é só prestar atenção, gente. Ir seguindo passo a passo, preencher os formulários, como a professora explicou, com bastante atenção, sem aquela pressa, revisar as informações para ver se veio tudo preenchidinho, que nós não teremos problemas. E assim, professora, eu só queria pontuar que, às vezes, tem pessoas, alunos ou alunas, que ao invés de inserirem o documento lá no AVA, eles acabam encaminhando no e-mail da gente. Daí a gente tem que devolver, demora mais tempo. Então, no AVA já está por tópicos cada documento que tem que ser postado. Então, para fazerem com tranquilidade, com consciência, sem pressa, que tudo vai dar certo. Tá bom? Um abraço para todo mundo. E contem com a gente. Obrigada, Lilian, é isso mesmo. Pessoal, tem bastante gente perguntando ali no chat sobre os formulários. Quem não estava no começo, já falei que alguns formulários estão errados. Os professores vão falar com vocês agora, depois, no individual. Não preencham nada naqueles formulários, porque, como era um formulário único, os professores preferiram deixar no individual. Aguardem para que vocês tenham tudo isso. A carga horária, Adriele, do estágio são 100 horas. 40 horas acontecem dentro do ambiente virtual de aprendizagem e 60 horas são presenciais, tá? Para a Adriana ali também. Independente que a concursada trabalhe em CMEI, o estágio não é válido. Estágio remunerado não vale como estágio obrigatório. Todos devem fazer o estágio obrigatório, tá? Sobre a parte dos formulários, aguardem a orientação dos professores, tá? Então, esperem que os professores vão conversar com vocês
sobre os formulários. Libero agora a Prof. Evelyn, vou pedir para que você comece, então, falando um pouquinho sobre o teu estágio, fala um pouquinho aí sobre esse formulário que vai ser colocado depois, e depois a professora Evelyn passa a palavra para a professora Paula, e o professor Everton finaliza para a gente a reunião de estágios daí hoje. Pessoal, no que vocês precisarem, contem conosco, qualquer coisa que vocês precisarem, mandem por e-mail, mandem lá pelo AVA, alguns alunos que já foram me mandando ali pelo AVA, eu já fui responder. Semestre. Um ótimo semestre letivo para vocês, e no que precisarem, estamos aqui. Beijo, Evelyn, muito obrigada pela presença, nossa prof gravidinha, então contem, não deixem ela nervosa, ela tá gravidinha, gente, por favor. Um beijo. Ai. Beijo, Tamara, obrigada, tá? Muito obrigada aí por essa introdução em relação à organização dos estágios, com informações super importantes para o nosso semestre aí correr da melhor maneira possível. Pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Ótimo semestre para vocês, 2024-2 já. Isso dá um friozinho na barriga de alegria e emoção, né? Porque passa rapidinho. E claro, né? Eu tenho percebido aqui no nosso chat muitas dúvidas. Eu quero, primeiramente, acalmar vocês. A gente vai fazer reuniões de estágio de uma forma bem individualizada, cada um dos estágios, né? Educação infantil, ensino fundamental, educação especial, gestão da educação básica, enfim, para a gente passar todas as orientações com calma, tirar todas as dúvidas de vocês em relação a cada um dos estágios e tudo mais. Mas nesse semestre, né, falando aqui um pouquinho do trabalho que eu vou realizar com vocês. Eu fiquei aí com o estágio de educação infantil, fiquei super feliz, porque é uma área que eu gosto de verdade, assim, muito. Trabalhei muito tempo na educação infantil, até em São José dos Pinhais. Eu vi que alguém colocou aqui que é educadora em São José. Então, eu trabalhei em São José de 2013 até esse ano. E tem uma experiência bem interessante, assim, uma vivência legal de educação infantil. Então, é muito bom estar com vocês nesse estágio, principalmente por isso, assim, por ter esse conhecimento do chão da escola, da realidade da educação infantil, tá? E o outro estágio é de gestão da educação básica, que, como muitas de vocês também sabem, eu sou pedagoga no estado, então a gente trabalha com essa parte de gestão, né? O pedagogo no estado do Paraná tem uma função aí diferenciada dos pedagogos, se a gente for ver em outros estados do Brasil. Então, ele faz essa ponte aí, junto com o gestor, né, com o diretor da escola, com os professores, com a comunidade, os estudantes e tudo mais. Então, são dois estágios que, assim, podem contar comigo para o que vocês precisarem, dúvidas que tiverem, todo esse processo de organização. Inicialmente, eu já falo para vocês que dá um pouquinho de trabalho, sim, a gente organizar a documentação. Mas, gente, é isso. A professora Tamara trouxe de uma forma super clara e explicativa para vocês da importância de a gente respeitar essas etapas, né, de fazer com que esses documentos sejam bem preenchidos, que esses documentos retornem para vocês corretamente, que vocês os encaminhem também eles corretamente, para a gente conseguir fazer com que vocês acessem o estágio tranquilas, né, e depois não dê nenhum problema lá no final, enfim, dos estágios, tá? Então, só para a gente relembrar, tá? As documentações, os links que constam na nossa plataforma nova, que é uma plataforma sensacional, gente. Tem muitas possibilidades aí de trabalho mesmo, né, online e tudo mais para vocês. Vocês vão ver o quão incrível ela é, com material didático, livros em PDF, livros incríveis para fazer leitura. Então, essa nossa plataforma, ela tem ali alguns links já, porém, esses links, eles não são válidos. Então, por favor, nos escutem aqui, gente. Não preencham nada ainda, tá? Vão tomando conhecimento da plataforma, da organização, vão se ambientando com esse novo espaço, mas não preencham os documentos que estão lá ainda. Logo mais, a professora Paula também, o professor Everton também vão conversar um pouquinho. A gente vai reorganizar algumas informações, alguns documentos, e a partir da semana que vem, mais ou menos lá por quarta-feira, a gente vai avisar também dentro do ambiente com uma mensagem. Vocês já podem começar esse movimento, né, de preenchimento da documentação, enfim, dos links.
Enquanto isso, gente, vão pensando nas escolas, vão pensando nas instituições em que vocês querem realizar os estágios de vocês, vão se organizando com isso, assim, vendo distância, pensando na questão do trabalho, casa e escola para estágio, transporte, como que vocês vão fazer. Tudo isso também é importante para que vocês consigam realizar o estágio da melhor maneira possível, para que ele se encaixe na vida de cada um de vocês, tá? Então, enquanto esse preenchimento não é liberado, pensem nessas dinâmicas de organização. Organizem também os grupos. Muitos falam assim, por que fazer em grupo? Eu quero fazer individualmente. A gente sempre coloca a importância de trabalhar em grupo, gente, porque o pedagogo, tanto o professor quanto o pedagogo em fim de escola, precisa ter esse senso de coletividade e precisa saber como é que é trabalhar em grupo, tá? Dá trabalho, não é fácil você, às vezes, aceitar ideias que você, enfim, não compactua muito bem, você tem que se desconstruir em algumas questões, mas o trabalho coletivo, gente, ele é essencial para a formação do pedagogo. Tá? Então, escutar o outro, ter essa percepção, enfim, né, das ideias do outro, conhecimento do colega e tudo mais, é importante para vocês também passarem por esse processo formativo enquanto pedagogas, tá, gente? Então, pensem também nessa questão de grupo. Até também para a gente posteriormente lá, ou talvez algumas de vocês já estão nesse processo, né, de pensar na própria construção do TCC, que o trabalho de conclusão de curso também é em grupo. Então, a partir dessas vivências, né, coletivas que vocês têm no decorrer do curso, vocês vão conhecendo pessoas diversas e vocês podem, né, escolhê-las, enfim, para depois construir aí o trabalho final de vocês de conclusão de curso, tá? Então, como a professora Tamara muito bem já falou, vai ter a questão do link de estágios, termos de convênio, termos de compromisso, ficha de frequência. Alguém mencionou sobre a carta de apresentação, que acho que é Campo Largo, que exige a carta de apresentação. A gente também vai disponibilizar essa carta de apresentação para vocês, tá? Mas, assim, a ficha de frequência, gente, ela também é um documento fundamental e necessário para a finalização do estágio. Então, não adianta chegar lá em dezembro e falar assim, eu fiz o estágio. Ok, mas o que comprova que, de fato, você foi todos aqueles dias, né? No caso da educação infantil e gestão da educação básica, são 15 dias na escola, em loco, são 15 dias de 4 horas para a gente fechar 60 horas aí. E o que comprova que você foi? O que vai comprovar, pessoal, é a ficha de frequência. Cada dia que vocês vão até a escola, vai ter uma assinatura, né? Vai ter a data e vai ter a assinatura da professora da turma ou do pedagogo, do diretor da escola, e sempre essa ficha precisa ter o carimbo da instituição. Se a gente não tiver um carimbo ali válido, né, da instituição, a ficha de frequência não vai valer, tá? Então tem que ter esse cuidado também, tá, gente? Mãe, só um pouquinho, pessoal. Continuando aqui, eu tive uma pequena interrupçãozinha, mas, enfim, tudo certo. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem também em relação a essa organização do estágio, a gente vai ter outras reuniões, como eu mencionei, sobre os estágios em específico, e a gente vai também sanando essas dúvidas, tá? Mas eu gostaria muito que vocês percebessem também a importância de utilizar o nosso espaço o nosso espaço novo de formação agora, que é a plataforma A, para também, né, mandarem as mensagens por lá. O nosso meio de comunicação oficial, gente, é a plataforma. É por meio da plataforma que a gente vai conversar. Então, alguns até têm o WhatsApp dos professores, mas no WhatsApp a gente não responde, a gente tem, inclusive, né, aí uma orientação para não responder. Então, utilizem a plataforma para tirar as dúvidas. E-mail, também tem os e-mails, né? Mas as dúvidas, elas devem ser sanadas principalmente pela plataforma, tá? Paula, Everton, não sei se eu trouxe aí algumas questões principais, mas a professora Paula também tem aí a gente fez uma pré-pauta aí né, entre a gente, então eu vou trazendo algumas questões, a Paula agora vai trazendo outras, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat também para ver se tem mais algumas dúvidas, enquanto a professora Paula vai falando, e depois a gente faz aí né, traz o professor Everton também para mencionar as questões dele, e a gente vai finalizando, tá bom, pessoal? Beleza, obrigada, prof. Boa noite a todos. É uma alegria estar novamente aí na disciplina de estágio. Sou a professora Paula,
Bom, nessa segunda metade do ano, né, estou com o ensino fundamental, que já é uma cadeira que me apetece muito. Fui muitos anos professora do fundamental, pedagoga direcionada ao ensino fundamental, e também estou com educação especial, inclusive. Então, a gestão, dentro da segunda licenciatura também, educação especial e gestão. Mas a educação especial em si também já caminha comigo há bastante tempo, né? Eu sou psicopedagoga clínica institucional, sou supervisora clínica de inclusão de vários lugares. Então, são duas áreas que eu atuo bastante, e nessa segunda metade de ano, né, como a professora Evelyn bem disse, né, as cadeiras de estágio nos couberam muito bem, né, cada um dentro das suas especificidades. Então, de maneira que nós conseguimos dar maior suporte, inclusive no planejamento, na discussão das observações e na discussão mesmo do que fazer, do que observar e do como isso se reverter numa verdadeira praxe. Uma coisa que eu queria destacar dentro de tudo que a professora Evelyn falou, dentro das coisas que a professora Tamara também destacou de início, é que o estágio, ele precisa ser observado sempre, né? Eu sempre digo isso às pessoas que estagiam comigo, como uma grande escada, né? Se a gente vai subindo degrau a degrau, a gente chega muito bem lá no topo da escada. Se a gente tenta pular os degraus, nós vamos nos embolando e corremos o risco de repente, tropeçar e ter que voltar lá no começo e começar a subir tudo de novo. Por que eu estou dizendo isso? Veja que a professora Tamara nos disse assim: até o dia 20 eu devo realizar o quê? Isso aqui. Até o dia 14 eu devo enviar o quê? Este documento. Percebe que é degrau por degrau? Se, ao invés de eu fazer isso, eu for preencher os formulários, eu for buscar ver a documentação, já fazer o download da documentação, eu vou embolando tudo e chega um momento que eu acabo não dando conta e faço as coisas lá na frente e deixo de fazer as etapas iniciais principais, cujas quais, ou sem as quais, eu não posso ir a campo de estágio, né? Então, perceba o seguinte: nesse momento, você tem que se preocupar em fazer a eleição das 3 escolas, caso você vá fazer na Prefeitura de Curitiba, preencher a documentação que a professora Tamara indicou, e a maior parte dos links lá na sua plataforma, nós vamos deixar com o olhinho fechado, então ele vai ficar apagado para você. Então, você vai ver que a etapa do planejamento vai estar apagado, a etapa da descrição vai estar apagado, nós vamos deixar tudo fechadinho. E conforme você vai avançando nessa subida da sua escada, nós vamos abrindo, né? Então, na semana que vem, nós vamos disponibilizar cronograma de estágio. Então, você vai saber quando você tem que entregar o planejamento, quando você tem que entregar descritivo, quando você tem que entregar documentação, quando você tem que entregar a sua documentação final, a gravação do seu vídeo. Você vai entender certinho o começo, o meio e o fim do seu estágio. Nós vamos disponibilizar também o acesso a um formulário em que você vai indicar a escola, o grupo em que você faz parte, e depois nós vamos disponibilizando os modelos de documento, conforme a necessidade do caminhar nessa escada, né? É importante que você se atente, e você vai observar isso lá no seu cronograma, que todas as vezes que nós temos aula ao vivo, todas as vezes que nós temos vídeo gravado que você deve assistir, tudo isso computa como hora de estágio. Então, não é somente aquela hora de estágio que está lá no campo de estágio, que num estágio de 100 horas, são 60 horas em loco, mas tem outras 40 horas que você tem que cumprir. E o que faz parte dessas 40 horas? A aula que você assiste, a aula de hoje. Então, você vai ver lá aqui na sua ficha de frequência, a aula de hoje já vai aparecer lá como 2 horas. Você vai ver que a aula da quinta-feira que vem, que nós já vamos falar, que nós vamos agendar, também vai computar lá com você como 2 horas, tá? O que mais computa? Todo o processo offline que você faz na elaboração dos documentos, vai computar como hora de estágio, tá? Então, tudo aquilo que você vai preencher, tudo aquilo que você vai elaborar,
vai computar como horas de estágios. Todos os links que nós vamos colocar lá no tempo devido, você deve clicar e preencher. Então, todo link vai te levar a um formulário virtual. Eu vi que ali no chat tinha uma pessoa perguntando assim, eu fiquei com dúvida, como é que eu entrego esse formulário? Os formulários virtuais que são colocados como link lá, esse formulário, quando você termina e você dá em enviar, ele é um Google Forms. Então, ele já é entregue de forma automática, né? O formulário virtual você não tem que entregar em nenhum lugar. Você preenche e dá enviar. E aí, ele é entregue, né? De forma automática, de forma online. O que você tem que fazer a entrega depois vai ser o termo, né? O termo de compromisso, vai ser... Qual o nome do outro documento? Prof. Evelyn, me fugiu aqui. O termo de compromisso e o convênio de Termo de estágio. convênio, isso. E o convênio. Esse sim, você vai ter que entregar. E onde você vai entregar? Você vai observar que no seu menu à esquerda tem entrega de termo de compromisso e de estágio. Então, está nomeado onde você tem que entregar. E vai ser um lugarzinho que você vai fazer upload do documento, né? Então, não tem muito segredo. A plataforma ela é auto-instrucional, né? E você vai vendo, olha, clique aqui e adicione. Né? E aí você coloca o seu termo de compromisso, o seu termo de estágio e todos os restantes de documento. Uma coisa que é sempre importante ressaltar, ninguém, né, nem tutor, nem professor, vai aceitar receber o documento, qualquer documento que seja, por e-mail, tá? Isso não é porque a professora Paula é malvada, a professora Evelyn é malvada, a professora Ever é malvado, é porque nós precisamos caminhar como nos dá a normativa do MEC. E a normativa nos diz que essa é a nossa sala de aula, esse é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. É aqui que nós temos fluxos, processos, evidências, e para que isso seja gerado, até mesmo para que a gente possa puxar os relatórios para entregar ao Ministério de Educação, todo o fluxo de entrega, ele tem que acontecer dentro da plataforma virtual, tá? Porque aí nós conseguimos puxar, olha, foi a aluna Evelyn que entregou. Está aqui, essa é a identidade virtual dela, né? E a plataforma é segura, então se você entregou, está lá o seu login de entrega, está lá o seu arquivo entregue. Tá? Então, o nosso meio de comunicação, a nossa troca comunicativa, né? Entenda assim, o seu levantar de mão numa sala de aula presencial é a nossa mensagem, o nosso inbox lá na plataforma A. Você manda, né? Nós temos até 48 horas úteis para responder, mas em geral a gente responde muito rápido, né? Raramente isso acontece de levarmos 48 horas aí para responder, né? Normalmente a nossa troca aí de respostas, ela é muito precisa, ela é muito rápida. Então, você tem uma dúvida, mande lá. E eu acho que só para encerrar a minha fala aqui dessa etapa inicial, lembre-se que você tem sempre 2 pontos de apoio em cada disciplina de estágio. A sua tutoria, que é ou a professora Lilian ou a professora Andréia, e o professor responsável pelo estágio, né? Toda a parte de, por exemplo, eu não consegui postar, será que você podia abrir o link de novo para mim? Professora, eu postei, preciso que volte para mim, para que eu poste de novo, porque eu postei o arquivo errado, né? Você pode pedir direto para o tutor pode fazer essa parte organizacional para você. Então, vamos imaginar lá, eu fiz o termo e postei no lugar errado, né? Coloquei lá no lugar de entrega de documentação de estágio. Poxa vida, eu vou precisar que isso seja apagado para que eu poste de novo em outro lugar, né? Ou para que esse lugar fique livre para que eu poste de novo a documentação. Eu posso falar diretamente com os tutores resolvem isso para mim rapidinho, né? Eu estou com uma dúvida de como preencher. Você pode perguntar para o tutor ou para mim, ou para a professora Evelyn, ou para o professor Everton, para o professor da disciplina, para o seu supervisor responsável. Então, toda a parte, vamos dizer, mais organizacional dentro da plataforma, você pode recorrer diretamente ao tutor, que te responde até mais rápido que nós, enquanto orientadores, né? E resolve isso muito mais rápido que nós, orientadores. Agora, você precisa de uma orientação quanto a que referencial teórico você vai usar para fazer o seu planejamento,
Ou, professora, será que esse planejamento realmente cabe para essa turma de 5º ano? Você pode nos procurar também, nós vamos conversando ali no próprio direct, né? E também todas as outras partes práticas de dentro da escola, de dentro dessa questão do estágio, né? E o mais importante é que nós estamos sempre à disposição de todos para caminharmos juntos e fazermos um excelente semestre. O professor Paulo disse ontem, né? Foi ontem, na nossa conversa, né? De que esse semestre ele é muito rápido, ele é muito, né, ele passa muito voando. E realmente é verdade, né? O semestre ele acontece de uma maneira que nós piscamos, já estamos em dezembro. Então, vamos tomar bastante cuidado com os prazos e conte conosco. Professor Everton. Ô, professora Paula, obrigado aí, obrigado pelas palavras. Professora Evelyn, boa noite, pessoal. Vocês deixaram tudo muito elucidado, né? Muito bom, muito legal essa conversa inicial, né, com os nossos estudantes. Então, boa noite oficialmente, pessoal. Eu sou o professor Everton e eu, nesse semestre, ficarei responsável pelo estágio em contextos não escolares, né? Assim como foi no primeiro semestre, também estava com esse estágio. Então, até houve ali algumas dúvidas, né, com relação a esse estágio, ele é um pouco diferenciado. Então, alguém fala, posso fazer em igreja? Daí a outra pessoa já respondeu, igreja? Como assim? Né? E é exatamente isso. O estágio em contexto não escolar é a experiência de uma prática fora do ambiente tradicional da escola que nós estamos acostumados, né? Principalmente vocês, que estão no curso de pedagogia, geralmente pensamos somente na sala de aula. Então, esse estágio, pessoal, ele é diferente nesse sentido. E, claro, é o momento de vocês atuarem, compreenderem, né, o processo educativo, pedagógico, nesses espaços, em contextos, como o próprio nome já diz, em um contexto que não seja na escola, tá? Então, às vezes acontece, professor, mas posso fazer na escola? Não, não é na escola, porque o nome já está afirmando isso. O que acontece na igreja, né, pessoal? Geralmente, a catequese, né, em algumas igrejas que tem a catequese, hospitais, instituições de saúde, vocês vão poder exercer também essa função. ONGs é um outro exemplo, museus, bibliotecas. No semestre passado, nós tivemos muitos estágios de algumas alunas que fizeram em empresas, né? Empresas privadas, né? Setor corporativo. Então, nós temos uma vasta gama de lugares. Muitas vezes acontece, às vezes, da pessoa até ter um conhecido. Eu tenho um conhecido que tem uma empresa, eu posso? Pode sim. Só aí na questão da documentação, das assinaturas também, pessoal, nós vamos fazer reuniões específicas com vocês, para conversar com vocês, porque ali vão surgir dúvidas, né, com relação a esse preenchimento. Mas diz lá que é escola. Não. No meu caso específico, ali no nosso, né, para quem está em contexto não escolar, não vai ser a instituição de ensino, vai ser um outro local, digamos assim. Né? E as instituições religiosas também, né, são bem quistas aí para esse tipo de trabalho. Mas, como eu disse, pessoal, nós faremos algumas reuniões de ajustes, de alinhamento. Acho que é legal vocês ouvirem bem o que a professora Evelyn falou agora há pouco, né? De vocês agora situar-se nessa nova plataforma, no novo sistema, se ambientar, né? Conhecer aos poucos, porque aí nós vamos fazer essa reunião de alinhamento específico dos estágios, e isso com certeza vai auxiliá-las bastante também, beleza? Mas, assim como as professoras disseram, né, contem conosco, pessoal, estamos aqui para auxiliá-las, tá? Em tudo que vocês precisarem, estaremos juntos nesse processo. Eu desejo um ótimo semestre, com muita força, muita garra aí, e, como a professora Paula falou agora há pouco, passa muito rápido, pessoal. Passa voando, né? Como diria nosso querido Mário Quintana, o tempo é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre as tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas, a nossa conta nunca está em dia. Então passa, é fugaz, né? Terminando com poesia nossa noite, né? Paula Cristina dos Reis. Obrigado, gente, e vamos em frente, né? Juntos sempre. Cristina dos Reis. Paula Cristina. Quem está me chamando aí? Tem alguém me chamando. Tem, professora Evelyn? Eu também escutei. Paula Cristina dos Reis. Já falei, presente. Presente, estou aqui. Está aqui, presente.
Pessoal, hoje foi mais uma reunião para orientação de vocês mesmo. Na parte do tira dúvidas, etc., ficam para a próxima semana, cada um com o seu orientador responsável. Então, hoje era para que vocês soubessem um pouquinho mais, então, sobre cada um dos estágios, sobre os avisos paroquiais, como deve ser o preenchimento, o que vocês devem fazer. E na próxima semana, cada um dos professores vai tirar, né? Vão tirar as dúvidas, vão estar conversando com vocês no individual sobre cada um dos estágios e sobre cada questão que vocês tiverem dúvida sobre os estágios. No mais, qualquer dúvida, postem no AVA, no fórum, né? Lá no fórum de dúvidas, qualquer dúvida que vocês tenham, conversem com os professores no ambiente virtual em separado, e aí vocês vão sabendo um pouquinho mais sobre cada um desses estágios. De novo, obrigada, professora Evelyn, professora Paula, professor Everton, nossas tutoras, né? Professora Lilian, professora Andréia, e a todos os nossos alunos e participantes. Então, tenham todos, né? E todas uma ótima noite. E no que vocês precisarem, contem conosco, tá bom? Um abraço para todos, uma boa noite e até semana que vem, cada um com o seu orientador. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Fiquem bem. Até mais, gente. Boa noite, boa noite.